Hora de fazer o ranking dos live actions da Disney, adicionando o último lançamento, Branca de Neve. Na tela para vocês todos os live actions e a gente separou aqui nas seguintes categorias. A melhor de todas é tipo encontrar uma lâmpada mágica. Você vai esfregar, vai fazer 3 desejos e vai ficar muito feliz. Temos também a segunda categoria, que é achar o sapatinho de cristal, que é bom, é bacana, pô. Você perdeu o sapatinho, você achou, vai casar com o príncipe depois disso. Fazer amigos como Timão e Pumba é bom, né, como no caso do Simba, mas não é tão bom assim, né, porque eles ensinam algumas coisas meio erradas e tal, né, tipo, os seus problemas você deve esquecer. Não faça isso, os seus problemas você deve resolver, exatamente. Mas no momento em que o Simba estava sozinho, abandonado, o pai dele morreu, fez uma pressão psicológica o Scar nele, foram amigos muito úteis e são ótimos personagens também. Então fica ali no meio. É como comer uma maçã com veneno, né? Uma maçã envenenada, é a penúltima categoria. Por quê? Porque é algo ruim, mas tem um antídoto, né? Se você levar um beijinho do seu príncipe, você tá curado. E pior que fazer casaco de pele com dálmata, aí é algo realmente imperdoável, né, Cruella? Então vamos começar aqui. Vamos começar, ó, não vou seguir a ordem que tá aqui, beleza? Mas vamos começar aqui então com o Mowgli. Cara, o Mowgli, eu acho que ele é um live action muito bom, mas pra muitos é o melhor, eu sei. Ele é muito bom, mas pra mim ele não tá na primeira categoria, ele não tá na primeira fileira, na primeira estante. Então eu coloco ele em achar um sapatinho de cristal aqui na segunda categoria, beleza? E não é um filme de princesa, né? Mas é um filme que a gente vai reparar nessa minha lista aqui. Tirando os que são histórias novas, como Cruella, como os filmes da Malévola, e o próprio Christopher Robin também, né? Curiosamente, todos aqueles que são mais parecidos com a animação são os que eu gosto mais. Mas não é uma regra definida, mas vai ter um pouco a ver com isso. E o Mowgli, eu acho que ele é o mais fiel de todos, né? Ele não tira nada, não coloca nada, porque já é um filme que funciona muito bem, né? Você não precisa adaptar. A gente podia ficar na dúvida se os animais iam funcionar ali com o Mowgli, e funciona tudo muito bem. E aí o da Cruella, cara, é um que vai fugir um pouco disso, né, que eu coloco na primeira categoria, cara. Esse live action é muito bom. Primeiro porque assim, você tem Emma Stone. Você escolher Emma Stone para qualquer papel, a chance de você acertar é quase de 100%. E ela encarna muito bem a personagem. E aí assim, a única preocupação que a gente tinha, e muita gente ainda tem, né, é a questão de você passar pano para alguém que mata cachorrinho para fazer casaco de pele. É uma história antes de 101 Dálmatas. E você entende, né, por essa história que foi contada, da onde que vem esse relacionamento de amor e ódio, né, da Cruella com os dálmatas. E você entende isso, né? Sem dar maiores spoilers, a ideia aqui não é essa, né? E é uma história nova que funciona. E assim, eu acho ele realmente sensacional, assim, top 3 pra mim, tá bom? Inclusive, ó, vamos fazer uma coisa. Só pode 3 aqui na primeira categoria, tá? Só pode 3. Eu colocaria 4, eu acho. Ou até 5. Acho que 4. Mas vamos fazer 3 para ficar mais difícil, beleza? Aí agora eu vou falar aqui de Cinderela. Cara, Cinderela é outro que é muito parecido com a animação, mas nem a animação nem esse filme são filmes que me pegam muito, né? São filmes bons, são filmes legais, são animação, né? É um clássico da Disney, um clássico de princesa da Disney, mas não é uma história que me agrada tanto. Então eu vou colocar ele aqui um pouco abaixo. Dependendo da como for a andar da carruagem, a gente pode mudar um pouquinho, beleza? Mas de início eu vou deixar nessa categoria de como fazer amigos como Timão e Pumba, beleza? Aí a gente pode ir para um dos dois da Malévola, né? Que também são dois filmes assim que não me pegam muito, tá? Eu vou colocar o Malévola 1 em como fazer amigos como Timão e Pumba, e o 2 é como comer uma maçã com veneno. Eu acho que ele tem pontos positivos. Mesma coisa que eu falei da Emma Stone. Você escalar a Angelina Jolie já é quase 100% de chance de você acertar, né? E de fato, ela trabalha muito bem como a personagem. O primeiro filme traz a história, né, da Bela Adormecida pelo olhar da Malévola, e igual na questão da Cruella, você tenta entender o lado dela sem justificar as maldades, né, sem servir como um passapano. Mas, igual eu falei da Cinderela, a história da própria Bela Adormecida não é uma história que me pega tanto. Então, por esse motivo, eu me afasto um pouco.
E o segundo filme, aí eu já acho que o primeiro foi um sucesso de crítica e de público, né? E aí eles tentaram fazer um segundo filme, que esse pra mim, de fato, ele não funciona tanto. Acho que o principal ponto, de fato, é a Angelina Jolie, por isso que eu não coloco mais abaixo. A história é ainda mais mágica e fantasiosa do que o primeiro filme, né? Mas também não é uma história que me agrada, e aí nesse caso me agrada até menos do que o primeiro filme, beleza? Aí podemos ir aqui para Dumbo. Dumbo, que é um filme assim engraçado. Eu acho que engraçado é uma coisa legal de se dizer. Porque assim, a animação, ela é curta. Então a partir do momento que vai fazer o live action, você tem que ampliar a história. O filme animado tem 1 hora. O live action tem ali, acho que 1 hora e meia. Então essa meia hora a mais que é a história nova. Porque a primeira parte do filme, ela é a história do desenho, da animação, e aí eles têm que ampliar. E aí toda aquela questão do circo, do final, né, da história original, eles ampliam até o momento que você chega no final. E assim, de fato, até pela animação ser um filme até datado, né, para os dias de hoje, acho que ele é um filme com muita pausa, que cansa um pouco e tal. E aí o live action, ele consegue deixar tudo mais dinâmico. Isso é um ponto positivo e que ajuda ele até certo ponto, né, ser melhor que a animação. E eu gosto desse live action. Mas também a própria história do Dumbo, igual eu falei da Cinderela, igual eu falei da Bela Adormecida, não é uma história que me pega tanto. Então, por esse motivo, o Dumbo vai aqui para Como Fazer Amigos como Timão e Pumba, podendo estar perto de descer uma categoria também, viu? Se descer uma categoria não seria muito injusto, mas eu ainda gosto mais dele do que do Malévola 2, o Malévola Dona do Mal. Então, por esse motivo, eu ainda vou deixar ele no Como Fazer Amigos como Timão e Pumba, beleza? Aí agora a gente pode ir, ó, falar de Pinóquio. Pinóquio foi um live action que muita gente não gostou, cara. E eu gostei, eu até me surpreendi, assim, né? Ele foi só pro Disney Plus, eu acho que se ele tivesse ido pro cinema, ele teria tido uma recepção maior. Aqui já começam meio aquelas polêmicas de live actions da Disney, né? Que de um tempo pra cá, parece que começou a um filme ser mais polêmico do que o outro. Ele traz algumas mudanças, e pra mim foram mudanças que não impactaram tanto na história. Eu acho que tiveram outros filmes que as mudanças impactam mais. Eu gosto desse live action e por esse motivo eu vou colocar ele aqui na categoria do meio aqui, mas eu vou colocar ele na frente dos outros, tá? Eu gosto mais dele do que dos outros. É uma história bacana, que consegue, de certa forma, atualizar de uma maneira simples, sem mudar tanto a história do filme original, né? Acho que o que pegou muito pra galera foi a fada azul, né, deixar de ser loira e agora ser uma negra, e a gente sabe que isso pega muita gente sem motivo algum, né? Então, opiniões baseadas no ódio eu prefiro deixar bem longe de mim, certo? E aí, vamos falar do Aladdin, que pra mim, assim, é a minha animação favorita, e aí a partir desse momento, ele corria muito risco de me decepcionar, mas ele brilhante. E aí aqui, mesma coisa que eu falei, da Emma Stone e da Angelina Jolie. A partir do momento que você escolhe o Will Smith, a chance de você acertar é quase 100% também. E aí, o Will Smith é o gênio, né? Então, assim, fantástico. E para nossa sorte aqui no Brasil, né? O dublador do gênio, que tinha sido feito pelo Robbie Williams, era o Márcio Simões aqui no Brasil. E o dublador original, né, de quase todos os filmes do Will Smith também é o Márcio Simões. Então a voz do gênio na animação é a mesma voz do gênio aqui no live action. Isso ajudou muito a gente aqui no Brasil também. E eu gostei muito do Mena Massoud como o Aladdin, gostei muito da Naomi Scott como a Jasmine. Concordo que o ponto fraco do filme, infelizmente, é o Jafar, mas assim, sinceramente, não é algo que me atrapalha, não é algo que me faça gostar menos do filme, ok? Eu gosto muito do Jafar e continuo gostando no live action, pra mim, o melhor live action que tem. Ou será que Branca de Neve foi melhor? Guarda até o final do vídeo pra você descobrir, ok? Aí Mulan. Mulan mudou, hein? Mulan mudou pra caramba, não tem o Mushu. Isso aí foi pesado. Como um live action que adapta uma história da Disney, de animação, ele é o que mais mudou a história. Ele mudou pra caramba. Ele mudou quase tudo. Parece até um filme de guerra qualquer, sem ser da Mulan. Então, aí eu acho que a gente pode analisar ele de duas formas. Como um live action da Disney, que adapta a história original, ele é o pior de todos. Por quê? Porque ele não tem quase nada da animação original. Porém, como filme, e aqui eu estou analisando um pouco de tudo,
como filme, ele é um bom filme. Um ótimo filme de guerra. Tá, ótimo não, exagerei. Mas ele é um bom filme de guerra. Eu gosto desse filme. E aí, por esse motivo, eu vou colocar ele aqui, atrás do Pinóquio, tá bom? Mas eu gosto desse filme, tá, galera? Eu gosto desse filme, sim. Sou culpado nessa história, entendo as questões, nem o próprio povo da China gostou, porque eles mudaram para tentar agradar a China. E o tiro saiu pela culatra, né, por causa da questão do Mushu e tal. Enfim, não vou ficar me alongando muito. Mas eu, né, essa aqui é a minha tier list. Para você deixar a sua opinião, você tem os comentários, obviamente, para dizer aí, né, qual o seu top 3 aí, live actions da Disney. É sempre muito bem-vindo a sua opinião pacífica. Opinião pacífica é bem-vinda. Aí vamos falar dos dois Alice. Assim, gente, Alice é um filme que já com a animação eu tenho problema. Eu não gosto. Então, por esse motivo, o próprio live action ele já sai atrás. Ele tem que correr muito atrás. E aí o que acontece? O primeiro filme, ele adapta de maneira bem fiel a história original. E eu acho que o problema desse filme ele é tão mágico, mas tão mágico e tão colorido, os dois filmes, que ele enche o saco. Na minha opinião, não funciona. Então, o primeiro eu ainda vou deixar aqui, atrás do Malévola, mas o Através do Espelho, cara, eu odeio esse filme. Eu acho ele muito chato, exagerado, uma história ruim, uma história sem necessidade. Não precisava ter trazido isso aqui. Eu sei que existe o livro, no livro pode funcionar, mas aqui pra mim não funciona. Pra mim não funciona, beleza? Então é isso. Pode pegar, sei lá, Poderoso Chefão, que todo mundo gosta, todo mundo elogia. Você aí pode não gostar. E tá tudo bem, entendeu? Tipo isso, tipo isso. Aí tá acabando, né? Estamos chegando aqui na reta final. Christopher Robin. Putz, Christopher Robin, assim, é um live action que eu me pergunto pra que ele existiu. A gente nem lembra que ele existe, pra falar a verdade. Mas ele é bacana, eu gostei, né? Ele traz o Christopher Robin reencontrando seus amigos, o Pooh, o Tigrão, né? E por aí vai, depois de muito tempo. E ele funciona pelo olhar nostálgico, porque, tipo, ele reencontrando os velhos amigos da infância é meio que a gente também, né? Nesse papel de, talvez não com a mesma idade do personagem, mas depois de muito tempo rever os personagens clássicos e tal. Então, acho que por esse motivo ele funciona, é uma história nova, é uma história bacana, eu gosto da história, tá? Eu vou deixar ele por aqui, ó. Eu vou deixar ele na frente da Malévola. Eu ainda gosto mais dele do que da Malévola, mas ali, pau a pau. Você vê que tem muito ali no meião, né? Que não vai nem pra cima nem pra baixo, fica ali, uma zona meio morta, né? É engraçado, é engraçado. Peter Pan, cara, esse filme aqui, ele sofre do oposto da Alice no País das Maravilhas ou do Através do Espelho, né? Ele tem pouca cor. Se o Alice Através do Espelho tem muita cor, o Peter Pan, cara, a Terra do Nunca, num tom acinzentado, é ruim, mas é muito ruim. O Capitão Gancho é o principal destaque, o Jude Law consegue bem, e aí também é mais um daqueles que, não vou dizer aí nesse caso 100% de chance de dar certo, mas tem aí 80%, vai, pelo menos de dar certo, um personagem com o Jude Law que é muito bom, né? Então ele é o que melhor funciona, tal, mas ele tem muita coisa da animação clássica que é tão lindo, que é tão maravilhoso, e que ele perdeu o encanto nesse live action. E aí aqui, o oposto do Aladdin. Durante muito tempo, eu dizia que os meus desenhos favoritos eram Aladdin e Peter Pan. Com o tempo o Peter Pan foi se perdendo, até porque é um filme mais velho, um pouco mais datado, tal. Aí a gente acaba assistindo menos, né? O Aladdin, como é dos anos 90, tá mais próximo da gente. E mesmo assim, eu continuo gostando muito do Peter Pan, né? E então ele tinha essa responsabilidade. E aí ele pegou essa responsabilidade que ele tinha pra mim, né, na minha questão, e jogou assim de fato no lixo. Ele não funciona pra mim, infelizmente, assim, é mais um daqueles que foi só pro Disney Plus, e ainda bem, se tivesse ido pro cinema realmente ninguém ia assistir. Inclusive, é muito triste. Isso aqui no caso realmente foi um desperdício, assim. Eu fico até triste lembrando desse live action. Aí vamos agora falar de A Bela e a Fera, não, de A Dama e o Vagabundo. Eu vou botar ele por aqui, ó, na frente do Christopher Robin, botar na frente da Cinderela também. É um live action também, só do Disney Plus. Foi o primeiro, né, que foi só pro Disney Plus.
E foi na época até que o Disney Plus não existia aqui no Brasil ainda. Então ele tinha estreado nos Estados Unidos só depois de sei lá quanto tempo que a gente pôde assistir ele aqui. E ele é bom. É um bom live action. É a cópia do desenho, com uma pequena mudança, tal, mas meio que imperceptível até, né? E ele é muito bom, né? Mas ele não traz nada assim tão, né, incrível para fazer ele subir um pouco aí na prateleira, mas ele funciona muito bem, assim, não merece críticas, né? Muito fofinho. Eu achava até que, sei lá, a cena do macarrão, né? Dois cachorros reais, assim, que não ia funcionar, mas funciona. E é uma história muito linda, maravilhosa, assim. Tenho nem muito o que acrescentar. Aí aqui, eu acho que a gente tem os 5 mais polêmicos de todos, né? Porque muita gente não gosta da Emma Watson como Bella. A Pequena Sereia foi uma questão por causa da Hailey Bailey. O Rei Leão o primeiro fez ótima bilheteria, o segundo tá indo muito bem também, né? Mas tem a questão dos animais, sem o mesmo carisma, sem as mesmas caras e bocas do desenho clássico, mas isso é normal. E agora a grande polêmica da Branca de Neve, né? Vamos começar com a Bela e a Fera, que eu gosto, cara, eu gosto demais. E eu digo pra vocês, eu gosto mais do live action do que da animação. Eu coloco ele só atrás do Aladdin. E assim, pau a pau com a Cruella, pau a pau. É que como a Bela e a Fera é mais mágico, acho que me faz colocar um pouquinho acima da Cruella, que é um filme mais pé no chão, né? Enfim, mas eu adoro esse filme, eu acho incrível. Eu acho que eles conseguiram passar muito bem a animação pro live action, sem fazer alteração. É um filme que, igual o Aladdin, assim, é praticamente igual à animação. Acho que ele é até um pouco mais igual à animação do que o Aladdin. O Aladdin tenta inserir um pouco mais de protagonismo pra Jasmine, tem a música dela, tal. Mas a Bela e a Fera é ipsis literis, né? O desenho. E funciona muito bem pra mim. Eu não tenho nem como abaixar. Nem como abaixar. A Pequena Sereia eu gosto também bastante. Cara, a polêmica da Hailey Bailey pra mim é um negócio sem sentido. A menina foi alvo de muita crítica, de muito xingamento. E nada justifica isso. Ela não tem culpa se a Disney quis mudar a princesa original, que é ruiva. Ela não tem culpa. Que culpa ela tem? Ela foi contratada para fazer um papel, ela foi lá e foi. Ela poderia ter dito não? Poderia. Mas quantas pessoas não começaram a conhecer ela por causa desse filme? É uma oportunidade que não volta, cara. Não tinha como ela negar isso. E ela é ótima atriz, ela canta muito bem. E o filme também é muito parecido com a animação, né? Mas eu ainda gosto, acho que um pouco mais do Mowgli, mas é bem pau a pau. Mas a Aladdin, a Bela e a Fera e a Cruella tem um lugar diferente no meu coração, tá bom? Aí o Rei Leão, o primeiro. Vou colocar ele aqui, na frente, porque eu gosto demais. Também é a mesma história da animação. E aquela história, você pode fazer ela do jeito que for. Não tem como ela ficar ruim. Aquela história é brilhante. Pode tirar um pouco a questão das feições, mas mesmo assim não é algo que me incomoda para deixar mais abaixo. Eu até assim, se pudesse 4 na primeira categoria, na primeira fileira da Lâmpada Mágica, eu até colocaria ali, mas por questões de fazer mais difícil, coloco 3 na primeira fileira só. E aí o segundo, o Rei Leão, ele obviamente é uma história nova, né? Não é igual, não é do mesmo nível do primeiro, mas eu acho que ele é muito bom, ele funciona demais, eu gostei muito desse filme, tá bom? Vou colocar ele também aqui na segunda categoria, mais atrás de todos os outros, tá bom? Mas ele, pra mim, assim, de fato, tá aí nesse panteão aí dos melhores live action, sim. E aí vamos então falar da Branca de Neve. Bom, para falar desse filme, eu já falei demais dele aqui no canal, né? Já dei as minhas opiniões sobre as polêmicas e tal. Aqui, obviamente, ele não vai ficar. Na primeira fileira, não vai ficar. Na segunda fileira, também não vejo lugar para ele aqui. Mas eu colocaria ele facilmente por aqui. Talvez na frente do Pinóquio, talvez atrás. Vou deixar ele na frente do Pinóquio por enquanto. Né? Obviamente, pelo fato de eu ter visto ele recentemente, ainda está muito fresco na memória. Isso ajuda também. Mas assim, no máximo, ele cai pra cá. Eu gosto mais dele do que dos outros todos aqui, beleza? Então, pra mim, deixa eu deixar ele na frente aqui aí. Então, assim, não é um dos melhores, também não é um dos piores,
E pra mim não tem problema nenhum ele tá no meião. Nem os top e nem os horríveis, ruins, que eu não gosto da história, não gosto por N motivos. Então, é um live action bom, simples, funciona pela magia, funciona para as crianças, que é o que importa. Claro que tem a questão nostálgica em todos esses filmes. Sim, tem. Mas são filmes, gente, para criança. Mesmo não sendo animação, sendo live action, são filmes para criança. Então, se você perguntar para qualquer criança, qualquer um desses live actions, eles funcionam. Independentemente se eles são fiéis ou não ao desenho animado. Deixa o seu like nesse vídeo se você gostou. Deixa a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Se inscreve no canal para não perder mais nada de Disney, de live actions da Disney. E aqui na tela tem outros vídeos falando tudo da Disney, de Branca de Neve, para você.